a arte está muito ligada à fotografia e a fotografia na ZET também tem a sua importância. Ainda há pouco tempo tivemos lá o Miguel Rio Branco, que é um grande fotógrafo, Zé Teixeira, o engenheiro Zé Teixeira, viu um livro meu chamado PH e disse: pá, mas isto é o resumo da tua vida, vamos fazer uma exposição na ZET. Porque é uma transição para uma nova forma de fotografar, que já se detecta aqui em algumas fotografias. O meu próximo projeto já não será jornalístico, será... eu já não sou fotojornalista, eu sou só fotógrafo. Comecei como fotógrafo, quando comecei era fotógrafo, durante algum tempo fui fotógrafo de publicidade, depois fui fotojornalista e hoje sou apenas fotógrafo. E estou a fazer projetos de sociedade, estou a fotografar cidades, estou a fotografar retratos e estou a fazer coisas mais contemporâneas, fotografias mais contemporâneas. Estou a preparar um novo projeto. E a ZET Gallery é de facto o sítio ideal para eu fazer isso. Porquê? Porque marca um ponto, marca uma fronteira entre o meu trabalho passado e o meu trabalho futuro, que eu, de certa forma, quero que fique uma marca também do que fiz, mas o importante agora é o que vou fazer. Isso é o que me interessa mais. Esta exposição é uma retrospectiva da minha carreira. E as temáticas estão aqui: mundo, Portugal, religião, retratos, conflito, 25 de Abril e descolonização. Estes são os temas porque o livro, porque a exposição está separada. A maior parte das fotografias não tem graça nenhuma a cores. A cor introduz um ruído desnecessário, porque nós não nos concentramos na forma, concentramos-nos na cor. E a cor distrai-nos da forma. Isto acontece na fotografia. No cinema já não acontece, tem graça, na imagem em movimento. É por isso que eu procuro o lado humano. Quem morre são pessoas, de um lado ou do outro. Porque se vamos falar em justiça ou em razão, a razão e a justiça é sempre a dos vencedores. Quem faz a justiça, quem julga os vencidos, são os vencedores. Mas nós não sabemos se essa é a verdade. Há uma frase de um fotógrafo que não é fotojornalista, que é o Richard Avedon, que diz assim: todas as fotografias são verdadeiras, nenhuma é a verdade. A fotografia é uma escolha, é a minha escolha. Humanidade é humanidade. O que muda é a geografia, é o local. As pessoas são iguais, de um modo geral, em todos os sítios. Gostam da família, querem ter a sua casa, querem ter as suas coisas, querem ter uma vida normal. Bastante sejam chineses, como americanos, como russos. Depois, a circunstância deles é que é diferente. Eu imagino o que será hoje viver ou sobreviver em Gaza, ou na Ucrânia, ou numa guerra de que ninguém fala e onde há muito mais mortos que nessas duas, que é o Congo. O que será viver aí? No fundo, o que as pessoas querem é viver. A lógica do humano é viver. O seguinte, a humanidade é a humanidade.
É por isso que eu rejeito o discurso de extrema-direita e o discurso racista. As pessoas são pessoas. Estamos na Roménia em 1989, no último dia dos anos 80. No dia a seguir, ou seja, era o fim de ano, e depois passava para 1990. Foi o golpe de Estado de Ceausescu, a queda do regime comunista na Roménia. E esta foto, eu para fazer tive que esperar. Estava a ver sucessivos enterros, eram centenas de mortos e estavam a ser enterrados. E eu às tantas, nesta foto eu encontro a tristeza toda, não é? Toda a informação, a data. Sabemos que eu tinha 20 anos, não é? O nome e tal. O que é que acontece? Aconteceu uma coisa muito caricata depois disto. Quando este funeral acabou, eu fui para o carro e o carro não estava lá. Estavam 10 graus negativos. E de repente eu vi-me num sítio escuro, sem ninguém, com 10 graus negativos. E disse, agora, como é que eu vou sair daqui? Então, entretanto, eu estava assim no meio da estrada e veio um caminhão do exército romeno que para e disse, você é maluco, o que é que está aqui a fazer? Você vai morrer gelado. Então mandaram-me subir e perguntaram para onde é que eu queria ir. Disse, eu quero ir para o Hotel Continental, para Bucareste. E disse, pá, isto não é nenhum táxi, mas está bem, a gente leva lá. E eles levaram-me, mas eu dei uns dólares lá. Eles também eram só 3, porque era um caminhão, não é? Dei 10 dólares a cada um, eles fizeram uma festa. Ficaram amigos para a vida. Estamos em 89, no regime comunista. Nesta altura havia regras, eles sabiam que se havia feridos deixavam passar, sabiam que se... Mas era uma guerra. Uhum. E não tinha medo? Medo a gente tem sempre. A gente tem sempre medo. Mas temos que ir, não é? Quando é que foi que teve mais medo? Quando tive Só uma curiosidade. em Fátima, Em Fátima? sim, porque eu estava a fotografar, fazer uma fotografia da procissão das velas e de repente o sino, eu estava praticamente dentro do sino e o sino começou a tocar. E eu dei um salto, não dei o salto para o lado errado, dei o salto para dentro. Saltei, só que saltei para dentro, não saltei para fora. Mas podia ter saltado para fora. Olha que este é o Marcelino da Mata, o tal herói condecorado. É este homem. Coronel, mais condecorado de sempre do Exército Português. Este é um comando que escondeu a identidade dele durante 40 anos, após a independência. Estas pessoas que estão aqui são escravos. Isto é uma aldeia chamada Gurticorá, no Níger. E esta reunião é uma reunião muito estranha, porque o povo desta aldeia, que é escravo, reuniu-se com as tropas do Níger e com elementos da ONGs que queriam voltar a ser escravos. Porquê? Porque os donos deles era outra aldeia vizinha, que eram donos da outra aldeia. Então, como eles se libertaram e deixaram de ser escravos,
eles deixaram de lhes dar água. Então eles não tinham água. E é uma questão, não tinham nada. E boicotavam-nos. E é terrível. Como é que alguém quer voltar a ser escravo? Esta é uma foto feita na Amadora, durante o Covid, durante os enterros dos mortos, que eram às dezenas. Quando este homem pôs assim as mãos e eu fotografei instintivamente, eu interroguei, mas porquê é que ele fez isto? E avancei. E ele continuou, e eu continuei a fotografar. E às tantas ele não pode passar. E eu disse, está bem, eu não passo. Mas porquê? Estão a enterrar crianças. E isso mata uma pessoa, parte-nos ao meio. Não é? E estava. Esta fotografia, que é uma fotografia, que é a segunda fotografia do livro, fotografia muito bonita do ponto de vista estético. Eu pelo menos acho. É uma fotografia também que me trouxe. Há duas coincidências. A primeira coincidência é que esta fotografia trouxe-me à realidade, ou seja, este é o meu país. Não era o país onde eu vivia. Eu vivia como fotógrafo do Presidente da República, viajava pelo mundo inteiro, em primeira classe, ficava no Hotel Plaza, em Nova Iorque, não é? E andava em Lisboa e tal. Mas não, as grandes cidades têm tendência a tornarem-se o centro do universo. Lisboa acha que é o centro do mundo, esquece que existe um país à volta imenso. Esta fotografia foi uma das que me fez ter consciência de que havia um país que nós antigamente chamávamos a província, que eu acho que é o termo mais saloio, mais bacoco que existe, a província. Se nós andarmos 500 metros depois da saída de Lisboa, estamos na província, porque pronto, não estamos no Alto Minho, como aqui, mas pronto. E depois virei um bocado o meu modo de fotografar, ou seja, passei-me a interessar mais por as questões regionais, por as questões pela agricultura, pela religião. A minha vida começou como retratista, porque sou filho e neto de retratistas, como já disse anteriormente. Mas aquilo que para mim me tornou um bocadinho mais sólido do ponto de vista técnico foi exatamente o retrato. Eu aprendi a fazer retrato. Retrato de estúdio, composição e a diferenciar os diversos tipos de retrato. Aliás, se olharmos bem para quase todas as minhas fotografias, elas são retratos. Mesmo as de fotojornalismo puro e duro, há sempre um olhar, há sempre um retrato. Não é? Mas aí, cá está uma foto de fotojornalismo que é um retrato. Pouco convencional, mas é um retrato. Depois temos um retrato aqui do Fernando Rosas, mais convencional, mas que é um retrato de situação. É um retrato onde eu aproveito, e normalmente eu não gosto de construir a luz, né, embora trabalhe com luz eletrónica, com o que for preciso, mas gosto da luz disponível. O Guterres, fotografado com uma 400mm, e dá um retrato pouco convencional, mas é o Guterres. Este é o retrato. Este retrato tem uma história muito engraçada. Eu andei há uns 10 anos para o fotografar e ele nunca se deixou fotografar. E um dia, disse, pronto, tá bem, deixo-te fazer uma fotografia, mas tens que me fazer uma fotografia em que eu pareça o Corto Maltese. O meu herói é o Corto Maltese. Eu gostava de ser como o Corto Maltese. Então é a versão do Corto Maltese em Lobo Antunes. Este é o David Mourão Ferreira. Isto era um retrato convencional, com uma luz ótima, em que ele estava de cachimbo e tal.
E quando acabou a sessão, diz ele, epá, estou farto de fotografias, agora vou fumar uma cachimbada. E fumou, e a foto que se aproveita é esta. Não é? E este é o retrato de situação. Mas é um retrato. É o 25 de Abril e mais, tornou-se o retrato do 25 de Abril, o símbolo do 25 de Abril. É o meu retrato mais conhecido, não é o melhor, mas é o mais simbólico, é aquele que tem mais carga para mim. Vocês imaginam que esta fotografia anda há 50 anos comigo. Eu tive muitos diálogos em vida com o Maia, mas também já pensei muitas vezes na minha vida perante esta fotografia. O que é que seria a minha vida se eu não tivesse feito esta fotografia? Não sei. É sabido que o meu gosto pelas câmaras fotográficas é mais que sabido. Eu sou um fotógrafo que gosto de câmaras fotográficas. A minha vida conta-se por anos e por centenas de câmaras fotográficas. Esta é a minha primeira câmara fotográfica. Na altura eram cerca de 1100 escudos. 1100 escudos e tive que ir comprar em prestações. Paguei-a durante 6 meses. Fiz grandes fotografias na Amadora, os bairros sociais, tudo isso foi fotografado com esta câmara. É muito importante que nós produzamos arte, trabalho, mas coisas úteis também. Objetos úteis. A arte, as pessoas dizem, a arte não é um objeto útil. Não, a arte é um objeto muito útil. É uma coisa que nos permite manter o equilíbrio. Não podia deixar de vos mostrar uma câmara que foi toda renovada, que é a câmara com que uma das 3 câmaras com que eu fotografei o 25 de Abril. Esta câmara eu guardei-a, as outras 2 ofereci-as à Torre do Tombo, estão na Torre do Tombo, no Arquivo Nacional, e a outra está na Fundação Mário Soares, e esta está na minha mão porque foi toda renovada, foi toda arranjada, e é uma das câmaras que fotografou o 25 de Abril. A câmara fotográfica é a máquina do tempo. É uma máquina implacável. E agora, a propósito de tempo, estamos noutro tempo, com 2 câmaras que são as câmaras que eu uso mais atualmente. Uma Leica, uma Q2 monochrome e uma Sony, que é um portento de tecnologia, tal como a Leica. Mas a Leica mantém a simplicidade e já me perguntaram, essa máquina, isso fotografa bem. Isto é uma máquina fantástica. Esta também. E eu vivo dividido atualmente entre estas 2 câmaras. E, aliás, às vezes fotografo a dobrar com uma e com outra. E depois pergunto-me sempre, porquê é que eu trouxe aquela câmara se tinha esta, não sei o quê. E é uma dúvida que continua na minha cabeça, qual é a câmara? Assim como qual é o saco. Eu tenho ali um amontoado de 20 e tal sacos que eu usei ao longo da minha vida. Eu nunca andei sempre à procura do saco perfeito, em busca do saco perfeito. A Sony, eu acho que é, pela variedade, pela versatilidade, acho que é a câmara que me permite fazer tudo. A Leica é aquela que me permite fazer fotografias com amor.
Uma vez ouvi uma conversa entre um militar português e um africano em Moçambique, e o português dizia-lhe: pá, vocês agora vão ser independentes, vai ser porreiro. E ele disse: não sei. E ele diz: mas não sabes porquê? Vocês lutaram 13 anos e agora não sabes? Não, não sei, porque eu não sei o que é que está para lá da curva do rio, quanto mais ao futuro. É quase um lugar comum em África, a curva do rio. É utilizado para definir o desconhecido. No verão de 1997, está uma criança aqui, mais ou menos aqui, e à frente, a olhar, assim, inclinada sobre a água, e eu fotografei, fiz várias fotos dela, ela pousou, e a determinada altura eu perguntei-lhe: o que é que estás aí a fazer? E ela disse: estou a ver os peixes. E eu fui ver também, e ela estava a ver os peixes, eu também vi os peixes. E é uma fotografia que aparentemente não tem nada, não se passa nada, mas está lá um mundo de imaginação. Está lá um mundo de sonho, e a beleza daquela criança percebe-se naquela fotografia e na envolvência. E ainda por cima está perto da curva do rio, que é o futuro. Não é? Eu espero que ela tenha sido feliz. Gostava de saber quem ela é, onde está. Aliás, é uma das coisas que a mim me aflige por vezes, é saber onde é que estarão estas pessoas, o que é que lhes aconteceu. Isso eu penso nisso muitas vezes, agora a ver as minhas fotografias. Por isso é que eu tento agora tirar o máximo de apontamentos, deixar anotações, porque um dia no futuro quero que as pessoas saibam o que era aquilo e que saibam que houve um fotógrafo que viveu um tempo e que deixou uma memória do tempo. Aquilo que eu fiz de melhor foi exatamente isso, fotografar o meu tempo. Para além de o viver, também o fotografei. Vivi-o, compreendi-o e fotografei-o. Eu fui muito para lá da curva do rio. Eu vi coisas que não queria ver.